Senhor presidente, desejo que as minhas primeiras palavras no início dessa terceira sessão legislativa seja de saudação aos nossos nobres pares, aos servidores dessa casa, de nossos gabinetes, e aqui eu quero saudar o meu ilustre companheiro, Dr. Jacó Soares, que coordena as atividades dos trabalhos em nosso gabinete, como os demais servidores do Gabinete 211. Também aos profissionais da imprensa, que acompanham o nosso dia a dia, enfim, a todos que contribuem de diferentes formas para que o Legislativo Mineiro seja reconhecidamente o melhor do Brasil. Ao povo mineiro, enfatizo a minha mensagem de otimismo e também de esperança, retratada nas palavras de reflexão que desejo, aqui desta tribuna, proferir na tarde de hoje. Evidentemente, a nossa ponderação não está alicerçada em devaneios ou fantasias, mas encontra repouso exatamente na fé que não se abate, nem pode se abater, diante dos desafios e obstáculos com os quais o povo brasileiro está a deparar. O grave momento da vida nacional exige de todos nós, senhoras e senhores, fé e coragem. Aliás, muita coragem para fazer o que precisa ser feito. Nos últimos tempos, não iludamos de que a realidade, de que os grandes problemas nacionais continuam causando perplexidade e, por essa razão mesma, não podemos postergar mais as medidas necessárias à retomada do crescimento e à recuperação da atividade produtiva em toda a sua potencialidade. As contas públicas requerem urgente equilíbrio e, neste particular, hipotecamos toda a nossa confiança em que o governo de Minas conduzirá a bom termo as medidas indispensáveis à superação desse desafio. O desemprego, que está a 12% da força de trabalho, impõe seja o quanto antes revertido para a geração de novas oportunidades de trabalho. Certamente, reflexo disso será a ampliação das vendas no varejo e a redobrada da atividade comercial. O endividamento familiar, ainda hoje, em níveis elevados, requer medidas de equacionamento para atenuar as consequências do quadro recessivo. Mas, diante de toda essa conjuntura, ilustre deputado, amigo Wilson, lembro-me aqui de São Paulo, o combativo apóstolo de Cristo, que em suas cartas escritas, no primeiro século de nossa era, legou-nos lições as quais podemos perfeitamente invocar em nossos dias e para essas horas. Se o ano de 2016, deputado André Quintão, pode ser acomodado naquele campo da história em que se aplicaria a exaltação paulina de esquecer as coisas que para trás ficam, 2017 deve ser enfrentado com a fé de que é ele descrita, a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Portanto, ter fé, senhoras e senhores, é mais do que meramente um entusiasmo de torcida, ainda mais quando já se percebem sinais evidentes de que as coisas na economia começam de fato a melhorar. Corroboram essa nossa informação os dados divulgados pelo Banco Central na última pesquisa Focus, nesses últimos dias, dado conhecimento. A inflação está em franco declínio, com a clara percepção de que a meta de 4,5% ao ano, deputado Antônio Jorge, será atingida. A desinflação, por sua vez, impõe a redução dos juros básicos que devem ser levados a patamares civilizados. O investimento estrangeiro no país superou em mais de 30% as expectativas iniciais do Banco Central, alcançando em 2016 79 bilhões de dólares, mais do que 2 vezes o saldo comercial. A produção industrial apresentou expressiva melhora em dezembro e o agronegócio, vejam bem, o agronegócio, a participação de Minas, com toda certeza,
deverá apresentar mais uma vez um desempenho extraordinário no ano de 2017. Todos esses fatores, positivamente associados, seguramente refletirão na realidade econômica de nosso Estado de Minas Gerais, contribuindo decisivamente para a melhora da arrecadação e a recuperação da capacidade de ação e investimento governamental. Sabemos bem que as luzes do alvorecer não chegam de repente, mas podemos afirmar que seus primeiros raios já se vislumbram, dissipando a escuridão das incertezas e permitindo recobrar o ânimo necessário nas discussões que mudam o norte em direção a posições mais seguras e promissoras. Diante dessa perspectiva, senhoras e senhores, devemos ter bem assentada a noção do nosso papel e da nossa responsabilidade como agentes públicos. Somos investidos com a força da representação em obediência ao comando constitucional firmado no parágrafo único do artigo 1º da Carta Magna, em cujo dispositivo estabelece que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Não somos, não podemos ser, não temos o direito de ser daqueles que, à semelhança dos músicos do Titanic, veio o naufrágio acontecer e não nos damos conta de que é preciso fazer algo para a salvação de todos. Mas também não podemos nos sujeitar, senhor presidente, ou dar ensejo aos ativismos e aos arroubos midiáticos, tornando-nos, à semelhança de Robespierre, construtores de guilhotinas e algozes impertigados no nosso próximo, que exerce o seu legítimo direito de divergir de nossas crenças e convicções pessoais. Necessário, então, senhoras e senhores, que as pessoas decentes repudiem o clima de vale-tudo que paira sobre o país. É bem verdade que a impunidade entorpece a consciência e fragiliza as crenças das pessoas de bem, quanto à capacidade de resposta do Estado de Direito, levando no extremo o questionamento de sua validade como opção definitiva para a preservação e o aprimoramento das conquistas civilizatórias. Mas a resignação decorrente desse quadro não pode, deputado Gustavo Valadares, degenerar-se em balbúrdia a ponto de comprometer a paz social e os fundamentos democráticos. Essa verdade, nobres pares, irrestrita e inexorável, vale tanto para os que são citados, denunciados ou processados na operação denominada Lava Jato, bem como para aqueles que promovem saques em estabelecimentos comerciais, como vimos na última semana no estado do Espírito Santo. Estamos perdendo a noção ou estamos imitando aqueles que erram para sermos iguais? Quando somente a presença do aparato policial constitui óbice à conduta delituosa e é reconhecido como instrumento único a coibir que pessoas havidas por honestas não cometam crimes, há de se recear pelo destino da nação, ante a ausência de balizas éticas e morais a informar o comportamento de nossa sociedade. José Ingêneros, em sua primorosa obra O Homem Medíocre, sentencia: não há diferença entre o covarde que modera suas ações por medo do castigo e o cobiçoso que as ativa pela esperança de uma recompensa. A nação, nobres pares, exige de cada um de nós, de todos nós, mais do que a conveniente honestidade decorrente do medo do castigo. Ela requer fé e virtude. Fé para ativar e manter a permanente acesa a chama da esperança, e virtude para repudiar as mazelas e cooperar com o comum engrandecimento. É chegada a hora, mineiros e mineiras, minha gente querida de todo o nosso interior de Minas, não ver-se mais prisioneira nem da desilusão, nem da esperança vã, mas que seja
plena de fé, repleta de realizações e se mostre capaz de alcançar a amálgama que faz um povo orgulhar-se do sentimento da pátria. Concluo, pois, invocando mais uma vez o conceito e o conselho do sábio Ingêneros. Os países são expressões geográficas e os estados são formas de equilíbrio político. Uma pátria é muito mais, é outra coisa, sincronismo de espírito e de corações, temperatura uniforme para o esforço e homogênea disposição para o sacrifício, simultaneidade na aspiração da grandeza, no pudor da humilhação e no desejo da glória. Quando falta esta comunidade de esperanças, não há pátria. Não pode havê-la. Há de termos sonhos comuns, anelar juntos grandes coisas e se sentirem todos decididos a realizá-las, com a segurança de que, ao marchar em busca de um ideal, ninguém ficará da metade do caminho contando suas misérias. Caminhemos todos rumo ao Brasil que almejamos, que Minas Gerais estará, como sempre, na vanguarda. Minhas palavras de hoje, caro presidente deputado Dalmo, senhoras e senhores deputados, essas palavras de hoje certamente vão servir de reflexão, não só para aqueles que nos vê através da TV Assembleia, não somente para aqueles que detêm mandato, não somente para aqueles que foram, em outubro do ano passado, eleitos ou reeleitos, não somente para as autoridades, sejam policiais, judiciário, Ministério Público, mas principalmente para o povo brasileiro. As últimas eleições de 2016 estão revelando que alguns deles, ou muitos deles que se candidataram em plataformas de fazerem campanhas na tentativa de denegrir, na tentativa de macular ou de cobiçar o voto por promessas vãs, no primeiro ano de 2017, desse governo, já se veem arrependidas. É o caso de nação como os Estados Unidos da América, em que todos nós sabemos da necessidade dessa pátria irmã estar junto com os demais países. Ao contrário, trancar as suas portas para aqueles que sofrem as consequências nos países mais pobres e não podem entrar. Para aqueles até que já se tornaram cidadãos americanos, têm lá família, estão tratando, estudando, se vê as portas fechadas. O Brasil precisa urgente de conserto. Entendo. Nós temos que dar o exemplo. Fomos eleitos para fazer o certo e não podemos concordar que um estabelecimento comercial, como vimos no Espírito Santo, seja ele adentrado por pessoas para subtrair produtos que não compraram porque ali não tinha polícia. E quero aqui terminar as minhas palavras. Está hoje em nosso gabinete o prefeito de Marmelópolis, com quem trabalhamos, um jovem. Entre Delfim Moreira e Marmelópolis, tem à beira da estrada uma vendinha de um produtor. Ali ele deixa exposto os produtos da roça, chiclete, bala, um chocolate, uma vasilha com as moedas para o troco e uma outra vasilha para aquelas pessoas que passam, sem ninguém para vender, e colocam o dinheiro e tiram o troco. É um exemplo, é um fato, é uma realidade. Não está longe de nós, está em Minas Gerais. Nós podemos ser a diferença. O Brasil precisa mudar. E não será com propostas vãs, com mediocridade, com medo, que haveremos de mudar e achar o caminho. Temos que ter coragem. A Assembleia Legislativa do Rio, para votar, precisa de aparato policial da Força Nacional. O que vier para essa casa, havendo necessidade de discussão, temos que ter coragem, porque Minas não é minha, não é dos meus eleitores, e não é de nenhum deputado ou de seus eleitores, é de todos nós. É com responsabilidade, é com coragem, com confiança e, acima de tudo, com fé, que haveremos de encontrar o caminho e dar a resposta certa a todos os mineiros. E Minas sempre foi o exemplo do Brasil. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores.